Shake it, shake it, shake it. Shake, shake, got to move. Shake, shake, feel the groove. Hey, hey, move your body. Diddly dappa doopa diddly dappa doopa down. E aí, tudo bem? E aí, tá chegando? Falou, tchau. Entre nessa vibe. Você fica bem de Fiat Argo. Versão 1.3 com central multimídia por R$ 49.990. Petróleo. Ele não faz só as coisas irem daqui até ali ou até lá longe. Não, não. Muitas coisas que você usa todos os dias só existem graças a ele. Tipo isso. Isso também. Você usa isso? E olha só. Se o mundo todo precisa dele hoje e nós temos para produzir agora, essa produção pode fazer muito pelo nosso futuro. A cada barril, melhor para o Brasil. Petróleo é para quase tudo. É para todos. O que me impressionou mais foi exatamente a gente ter conseguido filmar tanto dentro desse que é um dos países mais fechados do mundo, que é a Coreia do Norte. E quando a gente viu, a gente filmou em Museu da Guerra, em monumento aos grandes líderes. Do outro lado, na Coreia do Sul, a gente viu aquela mistura de cores, de sons, aquela confusão, trânsito, shopping center e até um monte de protestos mesmo, como às vezes manda a democracia. Assista todos esses episódios no Globo News Play. A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, do PSL. General, nesse bloco nós vamos fazer assim um bate-bola, pergunta-resposta, e eu já vou começar. No bloco anterior, o senhor disse que não concorda com tudo do seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Qual é que é essa proporção? Concordância e discordância? Digamos assim que 90% eu estou com ele. 10% algumas coisas que às vezes eu acho que ele é mais incisivo, né? Que a gente pode ser um pouquinho mais light. Em que o senhor discorda dele? Vou pegar esse... Às vezes, né? Quando, por exemplo, tem uma questão que ele fala aí na parte da educação, né? Que passa uma imagem que não é a realidade, né? Talvez ele tenha até uma dificuldade de explicar aquilo, que é a questão do emprego de militares nas escolas, né? Então, na realidade, o quê? Nós temos experiências bem-sucedidas, né? Em alguns estados da federação, do uso de policiais militares da reserva em colégio, não é? Mas não é aquela história que nós vamos ter colégio militar em tudo que é mais lugar alguma do Brasil. Coisa? Hein? Mais alguma coisa? Esse é o ponto mais... Né? O resto fica por isso mesmo. Fernando Gabeira. O que o senhor acha e como deve se comportar o governo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Olha, os Estados Unidos é um tradicional aliado nosso, né, Fernando? O Trump, né, ele conta com a má vontade de certa parte aí da imprensa. Ele foi eleito com um discurso que atingiu aquilo que eu chamo o core dos Estados Unidos. Eu também morei 2 anos nos Estados Unidos quando eu era adolescente, né? Então, por isso que eu até falo isso aí, né? E nós temos que estabelecer uma boa ligação com ele, né? É aquela velha história, né? Os países eles têm que procurar se entender independente do governo. Os jornais estrangeiros, na sua maioria, compararam o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ao Trump. E chamaram ele de Trump tropical, coisa desse tipo. O senhor gosta dessa comparação? Eu acho que são coisas distintas, né? O Trump ele é um homem que tinha um império, né? Em termos de empresariais, é um empresário. O Bolsonaro é um político, então... Eu acho que há uma diferença grande entre os dois. Candidato, um dos pontos altos aí da campanha de Bolsonaro é a questão da segurança pública. Não só a questão de permitir o cidadão ter arma, mas ele fala também que não transigirá com bandidos. Isso passa a ideia de que a questão de segurança pública do Brasil, que é uma das mais graves apontadas da pesquisa, possa ser resolvida imediatamente ou muito rapidamente. E é uma coisa muito mais complexa do que um discurso de campanha. Não há uma preocupação com uma frustração do eleitor se vocês ganharem a eleição com esse discurso, com essa promessa de resolver a segurança pública no país? É óbvio que se a gente levar muito tempo para solucionar o problema, nós vamos frustrar os nossos eleitores. Mas nós temos um planejamento para isso já.
eu posso adiantar alguma coisa aqui, o planejamento moderno para a segurança pública, ele é baseado em evidências empíricas, que é o que nós não estamos fazendo aqui no Brasil. Tá? E o que é um planejamento baseado em evidências empíricas? Vamos olhar o seguinte, a Polícia de São Paulo ela tem uma metodologia que diminuiu o roubo a pedestres. A Polícia do Paraná tem uma metodologia que diminuiu o roubo de carga. Então, nós temos que fazer a junção disso aí, aumentar a capacidade de inteligência, a inteligência bem feita, formando realmente os operadores de inteligência das nossas polícias, porque a inteligência policial é diferente da inteligência de Estado, não é? E a questão dos equipamentos. Em que momento o cidadão poderá sair às ruas com tranquilidade? Os senhores têm essa imaginação? Nesse prazo, se eu for dizer isso, eu serei leviano. Né? Talvez, dentro daquela teoria de que eu vou impor medo, pode ser que eles saiam à rua logo. Gerson Camarote. Candidato, teve um momento de saia justa na convenção do PSL, que homologou a candidatura do Jair Bolsonaro. A jurista Janaína Pascoal, que na época era cotada para vice, ela chegou a falar que não dava para ser o PT ao contrário. Isso falando com a militância, mandando um recado para a militância, falando que precisava mais diálogo, que precisava ouvir mais. Ou seja, dando um recado ali para a questão da intolerância. O senhor concorda com a jurista Janaína Pascoal? Eu acho que a Janaína ali, ela tocou num aspecto que é exatamente o que nós começamos o nosso diálogo aqui hoje, né? Quando comentamos a questão do atentado sofrido pelo Bolsonaro. E os radicalismos, os extremos, eles não servem, né? Então a gente tem que procurar neutralizar, tanto de um lado como do outro. Foi isso que ela quis dizer e eu concordo com ela em parte. E como é que o senhor vê isso na militância? Olha, a militância do Bolsonaro ela é uma militância diferente, por exemplo, da militância de esquerda. Eles têm características distintas, não é? Mas também existe lá dentro aquelas pessoas que estão tomadas por um ódio furibundo contra tudo aquilo que represente a esquerda. Então, vamos acalmar isso aí, gente. Todos são brasileiros. Andréa Sadi. Candidato, o senhor falou agora há pouco que não concorda com tudo que o Bolsonaro fala, mas não citou a questão das mulheres, das declarações polêmicas dele em relação às mulheres. Por exemplo, que deu uma fraquejada quando teve uma filha mulher, quando ele admite ali a diferença salarial entre o homem e a mulher. Queria saber do senhor se o senhor concorda com essas declarações dele. Eu acho que o Bolsonaro está sendo demonizado, né? Inclusive a campanha que tem sido feita aí por um determinado candidato contra ele é de uma baixaria sem tamanho, porque pinça a frase de alguma discussão, não é? E passa uma imagem que o Bolsonaro é o terror, né? É o camarada que não respeita as mulheres. E não é isso, né? O Bolsonaro é um cara que foi criado numa cidade do interior de São Paulo, um homem que se fez, um homem de família, né? E essa questão das mulheres está mais do que... Eu sou filho de uma mãe que trabalhava fora, né? Na década de 50, né? Então, isso aí, o mercado de trabalho foi conquistado por vocês. Mas quando ele disse que deu uma fraquejada quando teve mulher, o senhor... O Bolsonaro ele tem aquelas figuras de retórica, é o jeito dele. Às vezes ele quer fazer uma piada... Mas o que ele quis dizer com isso? É piada, André. Ele quer fazer uma piada e aí, como muita gente tem uma certa... Não, o Bolsonaro é o cara de direita, é um sujeito radical, então... Mas é uma piada de mau gosto, né? É, aquela história, né? Às vezes, se você contar essa piada no meio de homens, não é problema, mas se mulheres assistem, é um problema. Mas ele é candidato à presidência da República. Pois é, exatamente, né? Miriam Leitão. Num eventual governo dos senhores, a Bolsa Família continua, vai ser ampliada, vai ser alterada, vai ser... Está colocado no programa de governo. A Bolsa eu Família li lá, é mantida, mas eu queria tem entender aquele programa exatamente. de renda mínima, né? Está colocado no programa de governo dele. Será mantido dessa forma? Será mantido. Não tem como. Né? Eu tenho comentado isso aí, principalmente na região Nordeste, que é uma das mais pobres do nosso país. Você não pode, de imediato, tirar as pessoas. O que você tem que fazer? Nós temos que voltar a uma situação de emprego e, a pouco, as pessoas irem saindo do assistencialismo do Estado e ganharem a vida pelos seus recursos próprios. Merval Pereira. Bom, primeiro eu queria lembrar que o Trump fez a mesma explicação para piadas que saíram sobre ele e gravações e tal. Ele dizia mesmo, em roda de homens, uma conversa de homens. Tal. Bom, mas não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte, o senhor admitiu que o Ministério da Defesa deve ser de um civil. E o gabinete civil de um militar? Dizem que o senhor poderia acumular essa função. O senhor imagina
que um militar possa ser chefe do gabinete civil, como o Golbery, por exemplo, foi no governo Geisel? Aquilo que eu falei, Merval, pessoas competentes existem, né, em ambos os segmentos do nosso núcleo, né, vamos colocar assim. O que se fala para a Casa Civil seria até o Heleno, né? O Heleno é um homem notável, né? Uma cabeça brilhante, um camarada que sabe dialogar com todo mundo, né? Mas é uma escolha que ele vai ter que fazer na hora que a gente sentar, né? Depois o senhor terá algum papel no governo? Até agora, ele não me disse, mas eu jamais vou ficar, né, indo do Jaburu, ou se for morar no Jaburu, que podemos decidir que não vamos habitar, né, nenhum dos palácios, né, ficar do Jaburu para o Planalto, trocando 6 por meia dúzia, eu não vou fazer isso. O senhor quer ter uma função específica. Algo ele tem que botar para fazer. Qual área o senhor teria mais afeição? Olha, posso até trabalhar em termos de coordenação do trabalho dos ministérios, de projetos que tenham que ser tocados, porque o que acontece? Nós somos muito ruins de projeto. Não é? Você olha, por exemplo, do São Francisco. Não é? A transposição do São Francisco foi tocada sem ter projeto, por isso que nós estamos até hoje empacados nisso aí. Como eu aprendi bastante sobre isso, eu posso coordenar determinados trabalhos na confecção de projetos. Você vê que dentro do próprio Exército, nós criamos uma diretoria para projetos. Seria uma pasta de infraestrutura? Pode ser. O senhor criticou o governo Geisel, mas o governo Geisel tinha esse tipo de coordenação do Ministério do Planejamento e alguns grupos eram coordenados. A crítica que eu faço ao governo Geisel foi o excesso de estatais. Todas aquelas BRAs que nós tivemos durante determinado período e que terminaram por características nossas do empreguismo, tal e coisa, não é? Sendo uma carga pesada para o Estado. Né? Candidato, qual que é a opinião do senhor sobre as cotas? Olha, as cotas é o seguinte, se nós tivéssemos a linha de partida alinhada, todo mundo com saúde e educação correta, nós precisaríamos de cota? Não. Então eu acho que nós temos que dar saúde e educação e acabar pouco a pouco no sistema de cotas. O senhor é contra as cotas raciais? No momento, não posso dizer que seja contra, porque é uma forma de tentar compensar a deficiência na nossa educação pública. Candidato, o senhor chegou a fazer críticas ao presidente Michel Temer. O senhor atribui isso à sua saída, inclusive, de um cargo estratégico? E como é que o senhor avalia esse momento que o senhor passou dentro das Forças Armadas depois dessas críticas ao presidente Michel Temer? Olha, o general Enzo, que foi nosso comandante, ele dizia que cada um tem que saber o tamanho da sua cadeira. Eu andei extrapolando o tamanho da minha cadeira e a autoridade do comandante não pode deixar de ser exercida. Candidato. Como é que foi a conversa, desculpe, do senhor com o comandante Vilas Boas sobre isso? Eu e o VB somos amigos de infância, praticamente. Tá? Vocês têm que entender isso. Talvez muitas vezes vocês não entendam essa questão da relação que nós militares temos uns com os outros, porque a gente se conhece. Eu costumo dizer que é diferente, por exemplo, vocês são todos jornalistas, cada um formado numa universidade e vieram trabalhar nessa empresa. Né? Então, se conheceram aqui, vamos dizer. Nós não, nós nos conhecemos desde bancos escolares, de colégio militar, de escola preparatória. Então, nessa hora, o VB, aí, meu amigo, você ultrapassou o teu limite. Candidato, há uma pergunta que eu fiz aqui ao candidato Bolsonaro sobre índios, político indigenista. Ele falou, olha, a solução seria integrar as Forças Armadas e foi já foi feito no passado. Foi feito no passado e deu errado. Né? Houve muita morte de índios. Isso aí tem histórias terríveis. O senhor acha que é assim que deve ser tratado os índios? Eles devem ser integrados? O que significa abandonar a sua cultura, destruir as suas tradições? Olha, Miriam, eu tenho convivido na Amazônia há bastante tempo, né? E você tem dos dois lados, né? Tem aqueles que querem ser integrados, né? E tem aqueles que preferem viver ali aquela vida simples deles lá dentro das suas comunidades, né? Então, eu acho que você tem que dar liberdade de escolha, né? A liberdade de escolha e não tratar o índio como um cidadão de segunda categoria. Tem que ser, pajeado, digamos assim. Tá? Essa é a minha visão. Uma das declarações do Bolsonaro que me preocupa, uma das que me preocupa um pouco, é quando ele disse que o Brasil, que ele falou o seguinte, nada de Estado laico, o Brasil é um país cristão. Mas, evidentemente, que o Brasil é 70%, talvez 80% formado por cristãos. Mas eu tenho a impressão de que ele confundiu
o Estado laico como uma ideia de esquerda, quando, na verdade, é algo que surgiu há muito tempo, né? E que é uma necessidade nossa. O senhor acha que existe algum perigo de o Brasil deixar de ser um Estado laico? Não, eu acho que não, Fernando, até porque o presidente não pode impor isso, né? Isso teria que passar pelo Congresso e seria uma gritaria total, né? O presidente não tem condições, né? Não pode impor isso. General, 3 medidas em busca da transparência. Quais seriam? O senhor poderia elencar? Medidas em busca da transparência, publicidade dos atos, né? Principalmente questão das políticas públicas, saber transmitir o objetivo das políticas públicas, né, para a sociedade. Como? O uso das redes. Né? Nós temos que expandir o uso de redes. Não sei se todos sabem aqui, nós só temos 90 mil antenas de celular no Brasil. A China tem 1 milhão. Então, se a gente expandir a nossa questão das antenas de celular, nós vamos atingir o país como um todo por meio da internet. Então, nós teremos transparência dos nossos atos, não é? Então, essa é a minha visão. Candidato, o candidato da sua chapa, Jair Bolsonaro, sobre o Museu Nacional, ele chegou a falar uma frase que causou surpresa a muita gente. Ou seja, já pegou fogo, o que é que você quer que eu faça? Mais ou menos assim que o Bolsonaro falou. Como é que o senhor avalia essa questão do Museu Nacional e o senhor concorda com essa frase do Bolsonaro? Mais amplamente, qual é o papel, a importância da cultura no governo Bolsonaro-Mourão? Merval, Camarote, eu sou um homem dedicado à cultura. Leio até os livros da Miriam, pô. Né? Então, eu acho que a cultura é fundamental. Agora, nós aqui no Brasil, nós jogamos fora, nós não conservamos o nosso patrimônio. Na nossa instituição, no Exército Brasileiro, nós temos um carinho com o patrimônio, vocês vão lá nos nossos quartéis, nas nossas fortalezas e vão... Então, nós queremos passar isso também para o resto do país. Agora, com recursos orçamentários, nós temos que abrir isso, fundações, não é? Tem que haver a iniciativa privada, a questão de o camarada descontado do imposto de renda. Nós não temos essa mentalidade aqui no Brasil. Não temos nem legislação para isso. Então, temos que mudar, né? Temos que mudar. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Olha, eu agradeço a todos, eu quero dizer que assisto a todos, não é? Acompanho o trabalho de cada um, sou seu leitor, não é? Há muitos anos, leio muito tudo que você escreve sobre economia, procuro aprender também, vejo a Cristiana com a Leilane todos os finais de tarde, a Andréia também, Camarote, e o Fernando é uma figura ímpar. Heraldo, grande amigo. Muito obrigado a vocês, hein? Foi maravilhoso. Obrigado, general. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e um ótimo fim de semana a todos.